Oi, pessoal! Tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre medicação e terapia. O que acontece? Algumas vezes as pessoas chegam no nosso consultório e elas estão com um quadro depressivo ou ansioso grave ou algum transtorno de personalidade, né? Mais intenso. E aí a gente recomenda que essa pessoa passe no psiquiatra, por exemplo, né, para fazer o uso de medicação. E existe uma resistência enorme dentro desse contexto do uso da medicação, quando ela está relacionada a fatores psicológicos, né? Então, a gente precisa entender que existem certos tipos de transtornos que eles podem vir a se tornar biológicos. A depressão, por exemplo, ela pode ser causada, né, por muito estresse, por alteração do sono, e isso altera a química cerebral da pessoa. E aí ela vai precisar de uma química sintética para fazer um ajuste, né, para ajudar no processo. Então, as pessoas sempre me dizem coisas do tipo, não, eu consigo sem a medicação e etc e tal. E aí eu não duvido, mas acontece que dependendo do estágio que você tiver de uma depressão, né, do nível de depressão que você tiver, por exemplo, vou usar a depressão aqui, que é o mais comum, né, que a gente tem dos transtornos. Então, se a gente usar a depressão como exemplo, e eu disser, não, eu consigo, né? Eu vou passar a pensar positivo, eu vou fazer isso ou aquilo. E aí é muito difícil, assim, sem uma ajuda medicamentosa, dependendo do nível, porque o seu corpo vai pedir que você não levante da cama, né? Então a gente vai estar estruturado dentro de um corpo que está doente. Então a gente precisa lembrar que a depressão, por exemplo, ela é uma doença. Então imagina vocês que eu tenho uma gastrite nervosa aqui, né? Nervosa no sentido de intensa, né? Uma gastrite intensa e tal. E o médico fala: olha, você vai ter que tomar aí uma medicação, omeprazol, e fazer uma dieta. E aí eu falo: não, eu não vou tomar omeprazol, eu consigo, é só eu pensar positivo que a minha gastrite vai sumir. A gastrite não vai sumir, né? Então o remédio, ele faz parte do tratamento em alguns casos. E isso precisa ser desmistificado porque as pessoas têm medo de medicação, né? E aí a gente faz uma mistura muito louca entre a mente e o cérebro. E a gente não faz isso com nenhum outro órgão, né? A gente não fala, por exemplo, eu vou pensar positivo aqui que essa gastrite vai sumir. Não, porque a gente sabe que o nosso pensar, a nossa mente, não tem uma relação direta, né, com o nosso órgão, com o nosso estômago. Então a gente entende que a gente talvez precise de uma medicação aí para tornar o processo mais fácil, com menos sofrimento, certo? E aí, nas questões psicológicas, as pessoas se esquecem disso, né? Então, elas imaginam que a mente e o cérebro são a mesma coisa. E não é, né? A gente não consegue, por exemplo, mudar uma estrutura do nosso cérebro pensando, ainda, pelo menos, né? A gente tem estudos, sim, que dizem que, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, ela modifica quimicamente o nosso cérebro, mas eu tô dizendo aqui, pessoal, entendam, de casos graves, né? Então a pessoa já não levanta da cama, a pessoa já não tem vontade de tomar banho, né? A pessoa já não tem vontade de viver. E aí eu não vou conseguir ali, só a partir de crenças, né, motivar esse sujeito a ter uma atividade normal. Então eu preciso da medicação para esse auxílio. Letícia, é sempre assim? Não, nada na psicologia é 100%, né? Então a gente não consegue dizer, olha, todo mundo que tem depressão grave precisa, né, ser dessa forma, ou precisa ser esse tipo de tratamento e tal. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês que o cérebro funciona de uma forma e a mente funciona de outra. Nós não estamos falando da mesma coisa. E muitas vezes a medicação, além de necessária, encurta o processo e reduz o sofrimento, né? Então a medicação é uma ferramenta maravilhosa. Muito bem, mas Lê, então por que as pessoas que tomam medicação e tomam a medicação a vida inteira? Bom, aí vai depender do quadro de cada um, não consigo dizer para vocês porque isso acontece, mas a gente tem que lembrar alguns fatores e algumas variáveis, né? Primeiro que cada pessoa tem um próprio processo, mas o que a gente pode dar uma generalizada, assim,
Bom, se a pessoa toma medicação, mas não faz terapia, ela vai ter maior dificuldade de ficar sem essa medicação, pelo simples fato que ela tá tomando, por exemplo, um omeprazol, mas ela tá tomando muito café todo dia, né? Então, se ela não tiver uma mudança de hábitos, quando eu retirar aquela medicação, ela vai ter os mesmos hábitos e os mesmos hábitos vão levar à mesma patologia, né? Isso acho que em qualquer parte aí da área da saúde, né? Então, como eu dei o exemplo aí do café, né, que a gente sabe que ataca gastrite, e daí se eu tomo omeprazol a vida toda, mas eu tomo muito café a vida toda, quando eu tirar o omeprazol, eu vou ficar com gastrite, porque eu tenho o hábito de tomar café. Então, a gente precisa aliar a medicação à mudança de hábitos e crenças, tá bom? Então, por isso que muitas vezes, né, a pessoa vai no consultório psicológico, a gente indica a medicação, ela não volta mais porque ela fica assintomática. Mas não significa que a medicação resolveu o problema dela. Significa que a medicação resolveu os sintomas dela, né? Então a gente precisa também deixar isso muito bem claro. E tem pessoas que realmente vão precisar aí da medicação por um longo período ou até mesmo vitalício, dependendo se ela tem um transtorno de personalidade ou um transtorno diferente, assim, mais intenso, que ela precise dessa medicação, porque o cérebro dela funciona desse jeito, né? Então, mais ou menos como se eu tivesse uma gastrite crônica, não importa o que eu comesse ou não, né? E aí a minha dieta, a minha mudança de hábito melhora esse quadro, mas eu ainda sinto dor, então aí eu faço uso de medicação prolongada, né? Então, gente, não se esqueçam disso. Vocês não conseguem controlar a química do cérebro de vocês pensando positivo. Até porque, quando a gente fala pensar positivo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala num processo terapêutico, pensar positivo não é pensar coisas legais, não é ser otimista, né? A gente fala de uma qualidade de pensamento positivo. Então, você tem que ser realista, você tem que olhar para as coisas de uma forma realista e a partir daí entender que em alguns momentos a vida vai fazer você sofrer, que ferramentas você usa para passar por esses momentos, né? E aí tudo isso o processo psicoterapêutico que vai dar para vocês. Então, resumo, né? Mente e cérebro são diferentes. Medicação muitas vezes ajuda, mas a gente tem que fazer um uso responsável dessa medicação e seguir o tratamento certinho, como em qualquer outra patologia do nosso organismo, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se vocês têm dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai conversando sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima!